Aqui na página 12, a prof vai deixar também uma atividade. Só que antes da atividade, que é bem fácil só de assinalar, a prof vai ler um textinho aqui para vocês. Ó. Leia o texto a seguir. Nas narrativas, os fatos são vividos pelas personagens e acontecem um após os outros em determinados locais e numa sequência de tempo. Então, nós que estamos acostumados a fazer produção de texto, fazer leitura de textos, a gente sabe que quando a gente faz uma narrativa, a gente precisa ter as personagens daquela narrativa e tem que ter tudo organizado, né? O local, o tempo, a sequência dos acontecimentos. O enredo é o modo, aliás, como o autor organiza esses fatos que a prof acabou de falar, né? Dentro da narrativa, para provocar medo, curiosidade, emoção ou outros tipos de sensações e sentimentos do leitor. Então, aqui neste caso, a narrativa que a prof acabou de ler para vocês, então lá no início a prof até falou, lá na página 7, né? Era uma narrativa, uma história de mistério, era uma história misteriosa. Então, se eu escolho uma narrativa misteriosa, eu preciso seguir um roteiro. É isso que eles estão dizendo aqui. E foi seguindo o roteiro, né? Se eu quero mistério, o que eu tenho que ter no meu roteiro? Eu tenho que ter medo, curiosidade, emoção, esses tipos de sentimentos, certo? E quem conta esse fato? Quem que é? O narrador. O narrador pode ser uma personagem de história como na narrativa, trancado em múmias. Então, aqui nós temos um narrador que está contando a história que ele viveu. Então, em alguns momentos ele aparece como narrador e outros momentos ele aparece conversando ali, como por exemplo com o faraó. Tá? Então, pode acontecer isso. Tem outras narrativas que não. Tem narrativas que o narrador não participa da história. Ele apenas vai contando a história. E em alguns trechos aparecem, né, as pessoas conversando, lá a gente sabe que tem o uso do travessão, aparecem as personagens conversando, mas o narrador não faz parte ali da história. Então, pode acontecer dessas duas maneiras. Então, a página 13. Releia este trecho de Trancado entre Múmias, que é o texto que nós acabamos de fazer a leitura, cujo narrador também é personagem da história. Olha lá. Meu pai não queria ir. Dizia que era muito caro e que eu era muito pequeno para fazer uma viagem tão longa. E apesar de meu pai me usar como desculpa, eu estava muito animado com a ideia. Agora veja como ficaria o mesmo trecho se fosse narrado por alguém que não participasse da história. Lá no primeiro trecho, você viu, ó, meu, eu, certo? Agora, como que ficaria se fosse narrado por uma outra pessoa, que não faz parte da história? Seu pai não queria ir, dizia que era muito caro e que o garoto era muito pequeno para fazer uma viagem tão longa. E apesar de seu pai usá-lo como desculpa, ele estava muito animado com a ideia. Viu só como muda? Agora assinale a alternativa correta nas questões seguintes sobre o texto Trancado entre Múmias. Tá? Então, aqui são todas questões relacionadas a essa narração que a prof fez a leitura, tá, desse texto, e vocês vão assinalar ali as respostas corretas, tá? Começa na página 13 e finaliza aqui na página 14, na número 5. Então, vocês vão fazer até aí, tá? De tarefa, eu vou deixar para vocês, então vamos lá, página 19. No parágrafo 3, o narrador do texto Trancado entre Múmias conta: eu me aborrecia, ir ao Egito e se chatear? O que eu iria contar quando voltasse ao colégio? Estive no Egito e foi uma chatice só. Então, aqui está entre aspas porque foi retirado, é um trecho retirado do texto. O narrador continuou a se aborrecer no Egito ou seu sentimento mudou? Explique. Tá? Então, ao longo ali do texto, né, a gente percebe o quê? Que ele continuou ficando aborrecido ou ao longo da história esse sentimento mudou? E número 2, reescreva as frases a seguir, substituindo as palavras destacadas por outras com o mesmo sentido, citada no vocabulário do texto Trancado entre Múmias. Faça as modificações necessárias. Então, lembra que a prof falou
que lá tinha os significados das palavras, vocês vão utilizar aqui, ó. Letra A. O monstro lançou um olhar lúgubre e gaguejou ameaças ao herói. Então, eu tenho duas palavras que estão em negrito. Essas duas palavras vocês têm que substituir por palavras que tenham o mesmo sentido. O mesmo vocês vão fazer na B, na C e na D, certo? Então, fica em casa, número 1 e número 2 da página 19 e as atividades do entender o texto, que vão da 11 até a 12, e a atividade da 12 até a 14, certo? Então, assim, hoje é quarta-feira ainda, por isso que a prof deixou uma demanda maior de atividades. Amanhã nós não temos a aula de língua portuguesa na apostila, vocês têm o quê? A avaliação, certo? Então, nós temos a próxima aula de língua portuguesa somente na segunda-feira, ok? Então, assim, se vocês não quiserem fazer hoje a atividade e quiser continuar nos estudos para a provinha de amanhã, então fiquem à vontade. Quem já fez o estudo com antecedência, então já fica livre para fazer essas atividades, certo? Então, só lembrando que essa atividade a gente faz a correção somente na segunda-feira, tá bom? Então, seria isso. Forte abraço. Tchau, tchau.